Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Simba consegue se soltar. O coração ainda disparado, as mãos trêmulas, mas os olhos atentos. Ele não corre, ele se esconde. E ali, no silêncio, decide que não vai sair como vítima. Um a um, Simba dá o troco em cada homem que lhe fez mal, inclusive Ernesto. Enquanto isso, em outro cenário, a baronesa encena um beijo cheio de veneno, calculado nos mínimos detalhes. Um fotógrafo registra tudo. O clique é rápido, certeiro. E pouco depois, Stella vê a foto estampada no jornal. O choque é imediato. Como se não bastasse, a baronesa vai ainda mais longe. Invade o hospital, espalha mentiras sobre Túlio, exige a demissão dele, fala alto, faz escândalo, certa de que ninguém vai ousar enfrentá-la. Mas algo foge do controle. Um detalhe pequeno e fatal. Um detalhe que vai desmascará-la diante de todos e em grande estilo. Tudo começa quando Sandra aceita participar de um beijo encenado com Túlio. O fotógrafo aparece de novo. Mais fotos, mais escândalo. Túlio percebe a armadilha, se afasta imediatamente. O sangue ferve. Ele confronta a baronesa, tenta impedir que o fotógrafo fique com as imagens, mas já é tarde demais. Na manhã seguinte, algo explode. A cidade inteira entra em alvoroço. Enquanto isso, longe dali, Simba finalmente consegue se soltar da armadilha armada por Cara de Gato e Pé de Cabra. O medo vira raiva, e a raiva vira ideia. Ele observa os vilões, dormindo sentados, lado a lado, indefesos. Simba vai até a cozinha, pega um pacote de ovos, encontra uma tinta azul esquecida numa gaveta, abre um travesseiro e arranca penas de ganso. Tudo é pensado com cuidado, sem pressa. Ele prepara o cenário, depois abaixa e amarra os cadastros dos sapatos dos dois homens. O primeiro ovo voa, depois o segundo. O impacto acorda os dois num pulo, furiosos, confusos. Simba sorri, um sorriso de quem finalmente se sente no controle. Lero, lero, vocês não me pegam. Eles se levantam num salto e caem. Os cadastros puxam. O chão recebe corpos, ovos quebrados e tinta azul espalhada. Tentam se erguer, escorregam de novo. Agora nas penas. É tinta, é ovo, é pena grudada por todo lado. Simba sai correndo. Os dois vão atrás. Um espetáculo ridículo. As pessoas na rua param para olhar. Ninguém entende nada. Simba avista dois policiais. Corre até eles, ofegante. Aqueles homens querem me pegar. Eles me trancaram na casa deles. Os policiais não pensam duas vezes, encurralam os dois homens. Vocês vão para a delegacia. Simba cai na risada. Nesse instante, Candinho aparece e acolhe o menino. Foi o Ernesto Candinho. Ele queria pegar o Samir. Candinho sente o chão sumir sobre os pés. A revolta sobe. Isso não vai ficar assim. Ele deixa Simba na casa dos anjos e sai apressado. A expressão é de decisão. Enquanto caminha, fala para si mesmo, baixo, mas firme. Se eu não fizer nada para dar um basta nisso, uma hora ele vai conseguir pegar o Samir. Algum tempo depois, Sandra conta a Ernesto sobre o beijo. Celso escuta e explode. Você não deveria ter feito isso. A decepção é clara. Celso repudia a atitude da irmã. Diz que ela ultrapassou todos os limites. Pede que pare de se intrometer na vida dele. Candinho percebe a verdade e o coração dispara. Irmã, será que é a Sandra? Não, não pode ser. Ele tenta negar, mas seus olhos veem demais. Celso se afasta discretamente. Ernesto se aproxima da mulher misteriosa. Sandra, aquele menino, o Simba, ele conseguiu escapar. O silêncio pesa. Sandra leva a mão à cabeça e retira a peruca. Sem máscara, sem disfarce. Esses homens que você contratou são uns inúteis. Ela cospe, tomada de raiva. Pegaram a criança errada e ainda deixaram aquele pestinha do Simba fugir. Candinho sente o chão desaparecer sob seus pés. Então, é a Sandra mesmo, ele pensa, atordoado. Ela enganou todo mundo e ainda está prejudicando o Dr. Túlio. O olhar dele se endurece, mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. No dia seguinte, durante o café da manhã na pensão,
O som do jornal sendo aberto corta o ar. Túlio congela. Ali, bem diante dele, a própria foto estampada na primeira página. Ele beijando a suposta baronesa. O quê? A voz falha. Que brincadeira é essa? Olímpia ironiza sem piedade. É, doutor Túlio. Quem te viu, quem te vê. Não perdoou nem a baronesa. Estela olha, empalidece. Isso é uma armação. Túlio grita, desesperado. Estão tentando me prejudicar. Mas os olhares à mesa dizem tudo. Desconfiança, julgamento, silêncio acusador. Ninguém acredita. Todos pensam a mesma coisa. Um caso escondido, pelas costas da Estela. Meu Deus, Túlio sussurra, sentindo o pânico crescer. A Estela, quando ela ver isso, ela não vai acreditar em mim. Ele sai às pressas para o hospital. Mas a fofoca se espalha por todo o canto. Pouco depois, Estela folheia o jornal. E então vê a foto, o beijo. Meu Deus, o coração dela se parte. É o Túlio e aquela mulher. As lágrimas caem. Como ele foi capaz de fazer isso comigo? Ela chora, desolada, completamente em choque. Anabela parece preocupada. Estela, por que você tá chorando? O que aconteceu? Estela limpa o rosto às pressas. Não foi nada. Disfarça. Foi só um cisco que caiu no meu olho. Ela força um sorriso que não convence. Agora eu preciso ir pro hospital. Fica bem aí. No hospital, Túlio se aproxima. Basta um olhar para perceber. Estela está furiosa. Estela, eu posso explicar. Ele diz aflito. Aquela foto foi uma armação. Por favor, só me deixa explicar. Ela o encara. Ferida. Você quer explicar? Rebate. Então explica. Se é que existe explicação para um beijo. Foi uma armação. Ele insiste, quase chorando. A baronesa chegou e me beijou. Eu não queria. Você tem que acreditar em mim. Estela balança a cabeça, incrédula. E por qual motivo uma mulher como a baronesa iria querer te prejudicar? Isso não faz o menor sentido. O tom dela endurece. Para de mentir pra mim, Túlio. Eu não sei o motivo. Ele responde, desesperado. Mas foi isso que aconteceu. Mentirosa! Estela grita, perdendo o controle. Já chega. Saia de perto de mim. Ela respira fundo, tomada pela dor. Está tudo terminado entre a gente. Eu não quero mais falar com você. Túlio chora, implora com o olhar, com a voz, com o coração. Mas nada adianta. De repente, um barulho alto ecoa no saguão principal do hospital. Os dois se assustam e seguem em direção ao local. Eles chegam ao saguão e se deparam com um verdadeiro escândalo. A baronesa, Ernesto, gritando diante de Lauro e de toda a administração do hospital. O clima é pesado, constrangedor, violento. Mais atrás, escondido entre as pessoas, Candinho observa tudo em silêncio. O olhar atento, como quem espera o momento certo. De repente, a baronesa aponta o dedo, teatral. A voz ecoa pelo salão. Esse senhor me agarrou. Eu exijo que ele seja demitido deste hospital. Ela ergue o jornal. Vocês viram a foto estampada em todos os jornais? Túlio empalidece. O quê? A voz falha. Ela tá mentindo, Lauro. Ele encara a mulher incrédulo. Foi você que fez isso comigo? Estela começa a chorar. A dor vira revolta. Na cabeça dela, tudo se confirma. Ele está mentindo, mais uma vez. Celso chega, vê a cena, vê a irmã armando tudo. Mas não diz nada. Não tem coragem. Ele apenas abraça Estela, tentando ampará-la. E Túlio não pode fazer nada. Por quê? Ele pergunta, quase sem forças. O que eu fiz para a senhora? A baronesa se faz de vítima, finge chorar. Eu me senti humilhada, ofendida. E insiste. Eu exijo que esse homem seja demitido. Lauro se aproxima, sério. Túlio,
Diante dessa situação, eu vou ter que te dispensar. O chão some. Túlio se desespera. Estela fica em choque. Celso não reage. A baronesa abre um leve sorriso, quase imperceptível. Ernesto observa, satisfeito. Mas então, você é uma farsante! A voz explode no salão. Todos se viram. Candinho surge, o dedo apontado, o olhar firme. Ela armou tudo, grita. Eu ouvi ela falando com o Ernesto. O burburinho começa. Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma, ele continua. Ela é a Sandra, irmã do Celso. O choque é geral. Ela tá viva e fez isso para separar o Túlio da Estela, para ajudar o irmão. Estela solta Celso imediatamente, dá alguns passos para longe. Olha para ele, desconfiada. Sem dizer uma palavra, ela contorna o grupo e se aproxima da baronesa pelas costas. A mulher entra em desespero. Ernesto reage rápido. Isso é mentira. Esse sujeito tá inventando história. Mas Candinho não recua. Essa mulher tá usando peruca, acusa. Se ela é quem diz ser, manda provar. A baronesa trava. Não sabe onde colocar o rosto. Estela age. Num movimento rápido, puxa a peruca. O silêncio cai como um peso. Ali está ela, Sandra, sem disfarce. Túlio se emociona. Os olhos marejam. Estela encara Celso. Então, era verdade? Celso gaiça a cabeça e balança afirmativamente. Estela se vira para Túlio, quebrada. Me perdoa. Eu devia ter acreditado em você. Túlio a abraça. Tá tudo bem. O importante é a verdade. Láurio respira fundo. Demissão cancelada. Sandra olha para Ernesto. Eles sabem. Acabou. Os dois tentam fugir. Candinho corre atrás. Polícia! Pega a polícia! Do lado de fora, Idê vê a confusão e age por impulso. Ela se coloca na frente dos dois, tenta impedi-los, abre os braços, tenta segurá-los. Para! Vocês não vão fugir! Ernesto segura Idê pelo braço, firme. Não me segura, diz, frio. Eu queria ver a sua cara quando descobrir a verdade sobre o seu pai. Idê congela. O quê? O que você sabe sobre meu pai? O olhar dela é puro choque. Me fala! Ernesto se solta com força. Descubra por conta própria, grita. E foge. Candinho continua correndo atrás deles. Idê fica parada. Aquelas palavras martelam na cabeça. Sem dizer nada a ninguém, ela toma uma decisão. Horas depois, Idê leva flores ao túmulo do pai. O cemitério está silencioso. De longe, ela vê uma senhora muito idosa, parada diante da lápide. A mulher parece rezar. Idê observa, sentindo que algo ali não é por acaso. A mulher se inclina, deixa uma rosa vermelha sobre o túmulo e vai embora. Idê se aproxima devagar. Vê a flor. Olha ao redor. A senhora já desapareceu. Quem era ela? Pensa, com o peito apertado. Por que deixou uma rosa aqui? As lágrimas escorrem. Por que você nunca quis me assumir? Sussurra para a lápide. O que eu fiz para você não gostar de mim? Ela respira fundo, a voz embargada. Saiba que, onde quer que esteja, eu te perdoo. Idê vai embora, mas a inquietação não passa. Mais tarde, conversando com Araújo, eu vi uma senhora deixando uma flor para o meu pai, conta. Era uma mulher bem idosa. De onde será que ela conhecia ele? Araújo pensa por um instante. Talvez seja alguma parente dele. E se for, também é sua. Os olhos de Idê se iluminam. Será que é alguém da minha família? Logo a dúvida vem. Mas por que a Janete nunca me disse nada? Araújo suspira. Talvez ela tenha algo a esconder. Algum segredo que não quer que você saiba. Idê fica pensativa. Uma pulga atrás da orelha. Se ainda tivesse alguma forma de você se encontrar com essa idosa e conversar, Araújo comenta. Idê franze a testa. Espera. Eu reparei que tinha outras rosas secas perto do túmulo. Ela se anima. Acredito que ela vá lá com frequência. Talvez todo domingo de manhã. Araújo concorda com a cabeça. Bom raciocínio. É isso, Idê decide. Eu vou ficar atenta. Quando eu ver essa mulher de novo, eu vou segui-la. Alguns dias depois, Idê retorna ao cemitério.
O coração acelera. Lá está ela outra vez. A senhora idosa se aproxima, retira uma rosa vermelha da bolsa e a coloca sobre a lápide. Ide espera. Não deixa que ela desapareça. Assim que a mulher começa a se afastar, Ide vai atrás, à distância, se escondendo. A idosa caminha por uma estrada de terra, árvores altas dos dois lados. O lugar é isolado. Logo surge uma porteira. Um sítio simples, com cachorros e galinhas soltos. A idosa entra, deixa a porteira aberta. Os animais a seguem. Ela entra num casarão antigo. Ide se aproxima devagar. Mas 2 cachorros começam a latir. O coração dispara. Ela entra em pânico. De repente a senhora aparece. Rex, Les, vai deitar. Os cães obedecem. Vão para suas casinhas. Ide suspira, aliviada. Obrigada, diz, se aproximando. A idosa a observa com desconfiança. A moça tá perdida? Na verdade não, Ide responde. Eu vim atrás de uma informação. Endereço de alguém daqui da região? A velha pergunta. Conheço todo mundo. Não, Ide engole seco. Hoje eu vi a senhora no cemitério, visitando o túmulo de um homem. Ela respira fundo. A senhora é parente dele. No mesmo instante, a idosa se assusta. Quem é você? Grita. Vá embora. O que houve? Ide se desespera. Eu falei alguma coisa errada. Sai daqui, a velha berra. Saia. Ela aponta. Rex, Les, pega. Os cachorros avançam. Ide corre. As galinhas cacarejam alto. Pega ela, a idosa grita, fora de si. Ide corre até a porteira. Fecha com força, no instante em que os cães quase a alcançam. Do outro lado, ofegante, ela encara a idosa. O olhar diz tudo. Tem algo aí, pensa. Ela tá escondendo alguma coisa. E pela reação dela, é algo muito grave. Mais tarde, Ide procura Lúcio. Conta tudo. Descreve a mulher com detalhes. Lúcio fica pensativo. O semblante muda. Pelas características, ele diz, sério, só pode ser a ex-babá da Janete. Ela trabalhava para o seu pai, cuidando da Janete quando ainda era criança. As duas eram muito apegadas, quase inseparáveis. Mas quando o pai de Ide faleceu, a babá simplesmente desapareceu. Nunca mais ninguém a viu. Até agora, a ideia não sai da cabeça de Ide. Por que ela sumiu? E por que leva flores toda semana para o meu pai? Lúcio fica pensativo. Então, como se algo se encaixasse na memória, ele diz: Eu estava me lembrando de uma coisa. Quem entregava as cartas do seu pai para sua mãe era exatamente essa babá. Ide sente um frio no estômago. As cartas, ela engole seco. Aquelas em que ele dizia que não queria me assumir, que não gostava de mim, mandando minha mãe se afastar. Exato, Lúcio confirma. Ela era a mensageira. Seu pai escrevia e ela entregava. O silêncio pesa. Mas isso não faz sentido. Ide murmura. Se ela levava essas cartas, por que agora leva flores toda semana para o meu pai? De repente, os olhos dela se arregalam. Uma ideia. Sem dizer mais nada, Ide sai às pressas da casa de Lúcio. Ela vai direto à administração do cemitério. Ali encontra um velhinho, responsável pelo local. Boa tarde, diz, tentando manter a calma. Eu queria uma informação. O senhor sabe me dizer quem é uma senhora idosa que vem todo domingo e deixa uma rosa no túmulo número 314? Qual a ligação dela com o falecido? O homem pega um livro antigo, folheia devagar, confere nomes, datas. Depois responde, com naturalidade. Ela é a mãe de Gaspar Ferreira. Ide sente o chão tremer. Quem? Pergunta, atônita. Quem é esse homem? O filho dela, explica o idoso. A pessoa que foi sepultada ali. Isso é impossível. Ide reage. Aquele é o túmulo do meu pai. O nome dele não é Gaspar. O homem balança a cabeça. Não, minha filha. Eu tenho certeza do que estou dizendo.
Aquela lápide pertence a Gaspar Ferreira. Se consta outro nome ali, houve um erro. E D fica sem ar. Então, onde está o meu pai? O homem procura. Revira os registros. Nada. Não há nenhum sepultamento com esse nome aqui. Se ele realmente faleceu, está em outro cemitério. E D sai de lá em choque. Ela procura Araújo e conta tudo. Ele escuta em silêncio. Depois diz: grave. Tem algo muito errado nessa história. Essa idosa tá metida até o pescoço. Ele respira fundo. E eu acredito que a Janete também tenha participação nisso. E D fica pensativa. O olhar endurece. O que você tá pensando em fazer? Araújo pergunta, preocupado. Ela responde, decidida. Eu vou invadir a casa dela e vou descobrir o que ela tá escondendo. Mas e os cachorros? Ele alerta. É por isso que eu vou precisar da sua ajuda. Os dois observam de longe. A idosa sai de casa, com uma rosa na mão, indo em direção ao cemitério. Eles esperam. Quando ela se afasta, chegou a hora. Sussurra. Você distrai os cachorros. Eu entro. Araújo pega 2 pedaços de bife. Chama pelos cães. Eles latem. Correm até ele. E D aproveita. Vai até a porta, segurando o trinco. Que sorte! Murmura. Ela deixou aberta. E D entra devagar. O coração dispara. O casarão cheira a mofo, a remédio. E o silêncio parece observar cada passo. Na sala, retratos antigos. Em um deles, o pai aparece jovem, de terno. E ao lado dele, Janete, ainda criança, agarrada ao braço dele. Por que isso tá aqui? Sussurra, sentindo as pernas tremerem. Ela avança. No aparador, um caderno de compras. E D pega, abre, e ao ler o nome escrito ali, a mão dela começa a tremer. O nome do pai dela aparece ali, ligado a medicamentos. E D sente um arrepio. De repente, uma tosse seca ecoa no corredor. Vem de longe, fraca, sofrida. E D segue o som. Para diante de uma porta, com uma tranca grossa. Do outro lado, uma voz masculina, quase sem forças. Água, por favor. O coração dela dispara. E D procura ao redor. Acha um molho de chaves escondido atrás de um quadro. As mãos tremem. Ela gira uma, depois outra, até ouvir o clique. A porta se abre rangendo. Lá dentro, um homem idoso, sentado num colchão fino, vivendo na penumbra, como alguém apagado do mundo. E D engole em seco. Pai, a voz falha. É você. O homem levanta o rosto devagar. Os olhos reconhecem. E D. Ela corre até ele. Segura aquelas mãos geladas. Chora. Eles disseram que você tinha morrido. Ele respira com dificuldade. Eu estou vivo. Trancado aqui há anos. A voz sai fraca, mas cheia de dor. A babá e a Janete. Eles me dopam. Me escondem. Me fazem assinar papéis sem eu entender. Ele fecha os olhos. Fizeram isso para ficar com a minha fortuna. A raiva sobe em ID como um incêndio. E as cartas? Ela pergunta tremendo. As cartas dizendo que você não queria me assumir? O pai balança a cabeça. Eu nunca escrevi aquilo. Eu te amo, minha filha. Ela desaba. Quem escrevia era a babá. ID chora, mas agora é um choro de alívio e revolta. Ela procura mais. Revira a casa. Sobre uma mesinha, uma caixa de metal. Dentro, um atestado de óbito com o nome do pai, cheio de rasuras. Uma guia de sepultamento, em outro cemitério. Cópias das cartas antigas, todas com a mesma letra. E então, um documento final, uma certidão, provando que Janete não é filha dele. E D leva a mão à boca. Então, ela sabia. O pai confirma. Sabia. E foi aí que resolveu me apagar do mundo, para ficar com tudo. E D fecha os punhos. Isso acabou. De repente, Araújo surge ofegante. E D, ouvi um carro. Acho que elas estão voltando.
a babá e a Janete. Ide age rápido. Tranca Augusto. Segura o rosto do pai. Confia em mim. Eu volto já. No corredor, ela encara Araújo. Chega de medo. Chega de correr. O olhar dela é firme. A gente vai desmascarar a Janete. Onde ela mais gosta. Na frente de todo mundo. Como? Araújo pergunta. Ide ergue a caixa de metal. Com provas. E com imprensa. Naquela mesma noite, a Rádio Paraíso recebe uma homenagem luxuosa. Câmeras de televisão em preto e branco. Repórter narrando ao vivo. Janete sobe ao palco, sorrindo para os fotógrafos. Fala como se fosse a filha mais sofrida do Brasil. Ao lado dela, a babá, toda de preto, segurando uma rosa vermelha. Cara de santa. Janete discurso. Meu pai foi um homem inesquecível. E eu vou cuidar do legado dele. A plateia aplaude. Então, as portas do salão se abrem. O clima muda na hora. Ide entra, firme, ao lado de Araújo e Lúcio. E atrás deles, um homem que ninguém esperava ver. O pai dela, vivo, apoiado numa bengala. Um jornalista grita atônito. Quem é esse senhor? Ide ergue a voz, sem tremer. É o homem que vocês disseram que tinha falecido. É meu pai, Ide diz em voz alta, firme. E ele nunca esteve no túmulo 314. O salão prende a respiração. Aquele túmulo é de Gaspar Ferreira, filho dessa mulher. A babá empalidece, as mãos tremem. Janete dá um passo para trás. Isso é uma armação, ela tenta reagir, a voz falhando. Ide não hesita. Ergue o papel diante das câmeras. Armação é isso aqui. Ela mostra o atestado de óbito falso. Essas cartas também. Abre as cópias, todas com a mesma letra. E encara a câmera. Meu pai nunca me rejeitou. Quem me fez acreditar nisso foi a babá, usando o nome dele. Araújo avança um passo. Ergue outro documento. E mais uma coisa. Janete nem filha dele é. O murmúrio toma o salão. Choque, indignação, incredulidade. O pai olha diretamente para Janete. A voz sai cansada, mas firme. Você me trancou, me dopou, roubou a minha vida. Ele respira fundo. E como você não é minha filha, não tem direito a nada. Ide completa, sem abaixar a cabeça. Eu já pedi o bloqueio das contas e vou tomar posse da fortuna do meu pai agora mesmo. As portas se abrem. Policiais entram. Seguram Janete e a babá. As câmeras registram tudo. Os repórteres repetem um nome, para o Brasil inteiro. Ide. Do lado de fora, o ar parece mais leve. Ide abraça o pai com força. Ele encosta o rosto no cabelo dela. Eu só queria te ver, diz emocionado. Ide chora, mas agora é um choro de recomeço. Agora você vem comigo. Vai morar comigo, pai. Ela sorri entre lágrimas. A nossa vida começa de novo. Araújo observa a cena, com os olhos marejados. E sussurra. A verdade apareceu. Do lado de fora, o ar parece mais leve. Ide abraça o pai com força. Ele encosta o rosto no cabelo dela. Eu só queria te ver, diz emocionado. Ide chora, mas agora é um choro de recomeço. Agora você vem comigo. Vai morar comigo, pai. Ela sorri entre lágrimas. A nossa vida começa de novo. Araújo observa a cena, com os olhos marejados. E sussurra. A verdade apareceu.